Amigo, amiga, tá na hora. Do nosso Se Liga dessa semana. Se você já se inscreveu na nossa página, ótimo. Se você ainda não, faça isso. Dê um like lá que a gente gosta demais de saber que você tá com a gente e tá gostando do que a gente faz. Vale comentário, vale crítica. A gente quer fazer desse Se Liga a cada dia um encontro melhor. Um encontro de gente que acompanha tudo o que acontece na esquina, na cidade, no estado do Brasil e no mundo. E o papo de hoje é mundial, mas é local ao mesmo tempo, que é vacina. E conosco, Manuel Tedinho, o economista, o publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga e o também publicitário Lula Vieira. Pfizer, coronavírus também, o Sputnik 5, o que mais? Me ajudem aí, que nomes mais nós temos? Coronavac, o que mais? Enfim, fazendo a conta de quem fez essa conta mundo afora, nós temos quase uma centena de vacinas andando, algumas mais rapidamente, outras um pouco menos, mas todas em fase final de preparo para servir a todo o planeta. Começar com Paulo Fraga. E aí, Paulo, como é que está vendo essa discussão sobre a vacina que está quase pronta para, espero, nos servir? A impressão que me dá é de que o que a gente vive hoje, as circunstâncias péssimas, né, é reflexo da ausência de liderança do processo desde as suas origens, né? Então, nada além daquilo que seja a consequência de um comportamento inteiramente equivocado, injustificável, irresponsável do nosso presidente da República, entendeu? E que, como adendo à ausência da liderança dele, ele elege ou coloca no cargo de ministro um general da ativa que de saúde pública nada entende, dizem que entendia de logística e também não entende, aparentemente, porque não há nada definido nesse aspecto até esse momento. E como ponto agravante adicional é de que essa ausência do Estado venha a ser explorada politicamente da forma como o João Dória vem explorando, entendeu? Eu acho que ele, parodiando, ele está exagerando na dose da politização de um assunto que é vital para o povo brasileiro, entendeu? É a sua visão também, Elísio? A gente tem uma discussão política aí que está sobrando e uma falta de planejamento cavalar que nos está faltando, é claro. Com certeza, né? Assino embaixo do que acabou de ser dito, né, pelo Paulo. Não há nenhuma dúvida que o governo federal perdeu completamente. Só lembrar, o último comentário era o finalzinho da epidemia. Foi outro dia. Acho que tem 48 horas esse comentário. Finalzinho da pandemia. Né? O finalzinho é o seguinte, que está crescendo no mundo inteiro. Né? E, ao contrário do Brasil, a vacinação já se iniciou, por exemplo, na Inglaterra, né? Que teve, no início, uma posição também negacionista, só que depois o primeiro-ministro foi contaminado pela Covid. Aí mudou o panorama completamente. Aqui, o débil mental foi contaminado, mas não mudou nada. Foi ele contaminado e a mulher contaminada também. Então, eu acho que, agora, que tem notícias positivas no horizonte, tem. Só para lembrar, nesse momento tem um número aproximadamente de 237 vacinas em desenvolvimento em todo o mundo. Só para lembrar, na China, né, que tem a nossa Sinovac lá produzindo junto com o Butantan, tem também o Sinopharm, que também já tem vacina já na última fase de aprovação, na terceira fase, etc. Então, eu acho que, independente dessa posição horrorosa do governo federal de negacionismo, né, que não é só em relação à vacina, ele foi negacionista em relação à própria pandemia, né, eu acho que tem notícias positivas. E vamos aguardar. Inclusive, quero ressaltar a mudança de comportamento hoje do Dória, que resolveu, em vez de apresentar a fase 3, ele vai esperar mais 3 dias, que vai chegar o resultado final da China, e vai apresentar no dia 23 de dezembro
o relatório final da vacina da Coronavac. Então, acho que tem boas perspectivas pela frente. Lula Vieira, eu adoro quando eu estou errado, e é para menos na questão da saúde aí. Eu calculei mais ou menos 100 vacinas em fase final. O Elísio retificou a minha informação e me encheu de mais esperança ainda. São mais de 200 vacinas em fase final, todas elas muito bem-vindas, porque todas elas, para entrar no Brasil, vão ter que passar pelo crivo de exigentes provas. Algumas já vêm prontas lá de fora, do Reino Unido, da FDA, enfim, outras da Organização Mundial de Saúde. A nossa própria Anvisa vai estar com a peneira fina aqui, ou seja, o que chegar de vacina até nós, seja da Rússia até os Estados Unidos, vai vir alguma coisa que nos vai fazer bem. Mas, diferentemente de lá fora, não vai acabar essa discussão aqui política a respeito, e principalmente, que chamou muito bem a atenção nosso Elísio, esse negacionismo de que a gente está com um problema muito grave, muito sério nessa pandemia, Lula? Não vai, não. Eu acho que o nosso presidente ele descobriu que ele não tem nenhuma obrigação com a coerência. Ele abriu mão da ideia de ser coerente. É um presidente que realmente fala o que passa na Arruaceiros, que a gente tinha no nosso quarteirão, quando morávamos em criança, no nosso bairro. Aqueles garotos que costumavam falar qualquer coisa, não sabiam de nada, ficam escutando. Agora, o impressionante é que ele é o presidente. A opinião dele pesa, queira ou não queira. Mas, por exemplo, ele negou que tivesse a doença. Depois, o governador de São Paulo disse que estava comprando a vacina. Daí ele disse que tinha que todo mundo usar a vacina. Depois ele disse, deixa comigo, quem manda sou eu. Depois, e assim vai. E cada dia ele diz uma coisa e não se preocupa com a coerência. Agora, eu tenho a esperança que o volume de vacinas e a pressão daqueles que ainda não foram contaminados com a loucura consiga fazer a gente ter alguma posição de seriedade diante dessa pandemia. Nada a esperar da presidência da República, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, não é um líder para essa hora, não. Manuel Tedim, não é possível que ele olhe, por exemplo, para cima, para o guru dele, Donald Trump, que acabou de perder uma reeleição graças ao negacionismo frente à pandemia, e isso ficou tão evidente para todos os comentaristas políticos do planeta. Ele não está vendo que ele pode estar cavando sua própria sepultura até com os seus pares, nesse caso? Ele não acha que o Trump perdeu a eleição, ele acha que o Trump foi roubado. Ah, é verdade. Pô, você está... Não vem com a história correta, não. Pois é. Oh, agora, meu Deus. Esse cara não tem... Esse cara é um cara que tem compromisso com a morte. Tudo isso já está bem tipificado, né? Você paga 80% de imposto de importação, sei lá, estou chutando o número, mas você paga um imposto muito alto de importação para computador, para produtos digitais, para equipamento, máquinas de equipamento para produzir outras coisas e tal, e ele zera o imposto de importação das armas. Quer dizer, é o cara que gosta da morte. Quando ele fala eu não sou coveiro, ele está dizendo, deixa os caras morrer aí, isso não é problema meu. Sabe? E daí? Morreu? Puxa, sinto muito, e daí? Quer dizer, é o cara que está com o compromisso do Bolsonaro com a morte. É o cara que idolatra o Ustra, é o cara que acha que Araguaia foi razoável, que foi simplesmente uma defesa dos militares. Eu acho que você está em guerra, você está lutando contra a guerrilha, mortes vão acontecer. Agora, fuzilar prisioneiro de guerra em pé, sem arma, na frente de uma vala, isso, se acontece hoje em dia, você vai para a Haia. Você vai pegar prisão perpétua lá, condenado por crimes de guerra. Então, sabe, esse cara não é difícil conversar com esse sujeito. Eu estou cansado, ele continua se fiando na popularidade dele, você vê que não caiu, né? Então a gente tem um terço do Brasil
que concorda com ele. Vai fazer o quê? Um terço do Brasil é pró-morte. É isso. Paulo Fraga, é uma loucura absoluta, porque a gente vê pessoas que são pró qualquer coisa procuram aliados que possam instrumentá-lo, possam engrossar suas fileiras, endossar seu pensamento. Ele vira e mexe batendo de frente com o general. É um dos esportes prediletos que ele tem, é desprestigiar um general que temos ou não simpatia por um ou outro deles, que a gente acha muito vaidoso ou muito incompetente, são pessoas que tiveram um preparo excepcional. Todos eles passaram pela Escola Superior de Guerra para se preparar para tocar um Brasil melhor. A escola existe para isso. E ele faz questão de bater de frente. Eu vou dizer uma coisa aqui e vocês me corrijam. Na minha opinião, ridicularizar o próprio poder dos generais no Brasil. Foi expulso do Exército. Foi. Exatamente por insubordinação. Ele cometeu atos que dentro do Exército são lidos como atos terroristas, dentro do próprio quartel. E tinha um mimoso apelido de Cavalão. Era o apelido da caserna dele. Pela delicadeza com que se portava e a gentileza frente aos seus iguais lá dentro. Como diria no nosso tempo de estudantes, a lianeza no trato. Ele Paulão, como diz o Lula, ele é um homem de fino trato, entendeu? Isso. E o comportamento dele nada mais é do que o reflexo da pessoa pobre de espírito, medíocre nos seus valores e medíocre, sujeito que não tem educação, né? E que não sabe se colocar diante das coisas. Eu acho que o desafio maior que a gente tem agora é ver se acaba esse tiroteio e a gente procura encontrar alguns caminhos para organizar o plano que a gente precisa ter para ter as vacinas, sejam elas quais forem, num espaço de tempo o mais curto possível, de tal forma em que a gente possa minimizar os efeitos negativos de uma pandemia cruel que tem sido conosco, né? Já passamos dos 180 mil, né? E a pergunta que não quer calar é por que o Reino Unido está dando a vacina, os Estados Unidos, a despeito do Trump, está dando a vacina e nós nem sequer sabemos que vacina a gente quer dar no nosso povo, né? Pois é, diante disso, Elísio, me faça entender. A gente tem 500 mil de fluminenses, de cariocas e fluminenses à procura de uma vaga porque estão contaminados por Covid-19 nesse momento e não tem uma cama para deitar, seja no ambulatório, seja na UTI. A gente tem total, ao que parece, total falta de planejamento de uma vacinação em massa, mesmo tendo uma rede de excelência de aplicação de vacinas pelo Brasil, pelo mundo afora. Eu acho que a nossa, se não é a melhor do mundo, é uma das melhores. É uma das melhores, com certeza. É só olhar as outras vacinas todas que foram feitas e eliminaram várias doenças, inclusive a própria vacina de gripe, né, que foi muito bem distribuída. Eu mesmo tomei essa vacina 2 vezes. Então, na realidade, isso aí, o que me irrita nessa história toda é que tem um cara que tinha que ser condenado à morte por incompetência. Sabe quem? Adélio. Oh, meu Deus do céu. Condenado por incompetência. Teríamos um novo Brasil hoje, com certeza. Lula Vieira, Lula, deixei a solução para você, porque eu sei que você vai ter uma resposta para mim, meu amigo. Nós temos, nesse momento, 1/3 do povo brasileiro com absoluta simpatia ao presidente da República. São pessoas fechadas com o presidente. E, nesse momento também, o cara mais midiático da hora, na web, o cara que tem mais visitações é o presidente. Como se explica isso, meu amigo? Cara, é isso, cara. É um circo. Você não sabia? Quer dizer, o povo de Roma ia assistir os gladiadores se matarem, os leões comerem os cristãos. Quando iam decapitar as esposas do Henrique VIII, o povo se reunia em torno para ver a decapitação. Quando a Inquisição matava os judeus e os hereges,
e as pseudo-bruxas, tinha um monte de gente lá. E em 1789, lá, que o Eliso adora, e eu também, mas eu detesto a maneira que saiu, mas é importante para a história, a população de Paris ia ver a guilhotina cair na cabeça dos nobres e depois, durante o terror, contra os próprios revolucionários. Quer dizer, o ser humano gosta tem fascinação pela morte, pela tortura, pelo horror. Quais são os jogos? Quais são os jogos eletrônicos que fazem sucesso? São esses jogos que tem um carro que sobe na calçada, mata a gente, e é sempre guerra, gente matando o outro e tal. O espírito humano é composto desse horror. Deixa eu pegar esse gancho rico. Lula, esse sentimento infantiloide que a gente tem, é isso? Porque, para mim, isso é falta de maturidade. Como se explica o sucesso tremendo que tem popular do presidente da República? Eu não chego a esse ponto. Não se esqueça que o Collor, depois de tudo isso, ainda foi eleito senador pelo estado dele. Há uma parcela das pessoas que, por desinformação, por ignorância, e muitas vezes por amargura diante da vida, que são chegadas a esse tipo de extremismo. Dentro dos exemplos que o Manuel estava dando, não se esqueça que Hitler, na Alemanha, não teve lá dentro uma oposição organizada. Chegou com certeza, foi eleito com maioria esmagadora. Exatamente. E algumas pessoas se negavam a existência dos campos de concentração, outras fingiam que não viam. Isso é normal. Eu não acho que o povo brasileiro é pior que os outros. Não. Sempre há uma parcela de gente que, ou por total revolta, acha que o mundo foi mal para ele e tem que diminuir essa maldade. Outros, por não querer ver. Outros, por ignorância, que não querem enxergar a realidade. Essa é a verdade. Agora, eu também não sei se eu recebi o privilégio de conseguir ver mais que os outros, mas eu fico horrorizado com o país que está nessa situação que ele está, com esse time de políticos liderando as grandes decisões nacionais. Eu morro de medo. É o caminho certo para a desgraça, ou para uma solução de revolta popular, ou até mesmo de revolta organizada, que vai nos levar a uma situação de guerra ou de guerra interna. Eu estou assustado, estou com medo, tem tudo para dar errado essa política, esses políticos, e do jeito que a coisa está indo. Agora, eu também sou otimista. Eu espero que eu esteja tão enganado quanto todos os outros, que as coisas se resolvam. Eu também. Aliás, nós todos aqui também. E nós vamos voltar a esse assunto vacina, porque tem tanta coisa mais para conversar a respeito. Há uma coisa, hein? Se encontrarem um gordinho, barbudo, na fila, seja qual for a vacina, pode chamar: "Oi, Lula, que sou eu". Pode ter certeza. Eu pensei que fosse o Papai Noel. Eu achei Papai que Noel. Tem prioridade, pode vir que pode estacionar as rendas aí pertinho, que não tem problema não. Exatamente. Meu Deus. Senhores, na hora de fechamento do nosso programa, a gente sempre fecha com o que vocês têm para nos dizer. É hora do Se Liga. Manuel Tedim, se liga em quê? Eu me ligo, cara, em ficar em casa, porque a coisa tá ficando tá ruim, teve esse novo aumento dos casos. Eu me ligo na responsabilidade com os outros, sabe? Vamos ficar em casa, seguro. Cara, tá acabando, as coisas estão acabando. Vamos aguardar mais um pouquinho em casa, porque daqui a pouco a gente está se abraçando. Lá por abril, maio, tá todo mundo se abraçando. Amém, amém. Paulo Fraga, se liga em quê? Agora, olhando um pouco essa questão da agenda Brasil, né? Eu estou curioso com essa questão da eleição da presidência do Senado e da Câmara dos Deputados, em 1º de fevereiro, né? E eu estava vendo a folha corrida dos
principais candidatos até o momento indicados ao Oscar, né? Cara, é um negócio de louco, entendeu? Então, a folha corrida é de horrível a péssima, ela varia nesse range, né? De horrível a péssima. Então, diante disso, confesso a você que não vejo nenhuma perspectiva de que nós tenhamos aí uma estrada que nos leve a mudar as questões éticas, e acho que a Lava Jato vai sofrer muito ao longo desse processo. É uma pena danada, sabia? Agora você, de uma tacada só, deu 2 pauladas numa folha corrida. Eu acho que você viu alguns bandidos nessa história aí. E outra veia artística, eu acho que você também achou algum mentiroso aí nessa história. Será que tem mesmo? Oh, meu Deus! Elísio Pires, se liga em quê? Eu não me ligo, eu me desligo. Eu vou me desligar do pessimismo até o Natal e acreditar que a vacina poderá iniciar no Brasil logo no começo de janeiro. Estou desligado do pessimismo até o começo de janeiro. Muito bem. Elísio, eu só não lhe dou um abraço agora que a gente está no Zoom. E mesmo que estivesse perto também você não ia deixar, por causa da pandemia. Mas você me deve um abraço apertado com essa sua afirmação. Muito obrigado. Lula Vieira, se liga em quê? Pois é, estamos perto do Natal. E aí o velhinho aqui, que já foi Papai Noel da Globo, em Priscas Eras, se liga na alegria do Natal e de rever minhas netas, da oportunidade, ainda que em alguns casos à distância, de poder abraçar os queridos amigos e dizer o quanto eles foram importantes ao longo do ano para manter a minha sanidade mental. Ainda que eu não pude abraçá-los, beijá-los, todos os amigos, ou pelo menos os vi pela telefonia e pude sentir, né, a amizade, a ternura que eu sempre tenho por todos eles e que me faz ter vontade de continuar vivendo. E principalmente essa novidade maravilhosa que enche a minha vida de alegria, que é ter neta. E talvez seja a riqueza maior que um ser humano, neto, né? Seja a maior riqueza que um ser humano pode ter. Que coisa boa. Poxa vida. A gente já em espírito de Natal, né? E tem um programa antes do Natal ainda para a gente realizar, não tem? Eu não sei se semana que vem. Eu não sei se a minha opinião não foi um pouco chegada ao Marrena, mas é o espírito de Natal. Entendam isso. Oh, meu Deus, oh, meu pai, com esse bom humor do Lula, do Elísio, do Paulo e do Manuel, aliás, nós todos concordamos que se não for divertido, a gente não quer, seja que assunto for, né? No final das contas, a gente tem que sempre sair mais leve dele do que entrou, com esse espírito que a gente volta na semana que vem, com Manuel Tedim, com Paulo Fraga, Elísio Pires, com Lula Vieira e o reforço do Marcelo Pereira, que hoje teve que fazer umas coisinhas, então foi gentilmente liberado pelo quinteto aqui. Mas semana que vem vai ter que estar com a gente. Gente, o Marcelo, como diretor de arte, foi encarregado de pintar o trenó, né? Deve ser. Semana que vem a gente volta. Não esqueça de se inscrever na nossa página. Nós estaremos aqui. Abraços! Abraço, gente! Tchau.